Na aula de hoje vamos aprender sobre função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Uma função f de domínio A e contra o domínio B é dita função afim quando para todo x pertencente a A, f de x é igual a x mais b, onde A e B são constantes reais com A diferente de zero. Ou seja, A e B aqui vão ser números dados já fixos, sendo que o meu A não pode ser zero. O B, sem problema, pode ser zero. Exemplo, temos aqui uma função afim, onde nesse caso aqui a gente tem o que? A gente tem que o nosso A é o coeficiente do x, certo? Então o meu A é igual a 2, e o meu B é o termo independente, que é o que não tem x, então é menos 6. Do mesmo jeito aqui, ó, tem uma função afim, onde o meu A é igual a menos 1, né? Já que aqui não tem número é 1, pega o sinal negativo, menos 1. E o meu B é a fração 7 terços. Já na letra C, o meu A é igual a raiz de 5 e o meu B ele é igual ao que? Não tem termo independente aqui, então o meu B é igual a 0, certo? Se não aparece aqui é porque o meu B é 0, tem termo independente sim. Quando não especificamos o domínio A e o contradomínio B de f, consideramos-los como sendo irreais, certo? Então quando a gente falar apenas assim, a função f de x igual a 2x menos 6, sem dizer quem é o domínio, a gente está considerando que é todo o conjunto dos números reais. Por exemplo, aqui, ó, se a função f de x igual a 2x menos 6, se eu não especifico qual é o seu domínio, eu estou considerando que o domínio é o conjunto dos números reais. O meu a da função afim ele é denominado coeficiente angular, ok? Mas na frente a gente vai ver por que esse nome angular. E b é denominado meu coeficiente linear. Quando b é igual a zero, dizemos que temos uma função linear. Então, se o meu b aqui for zero, ó, minha função vai ficar apenas f de x igual a x. Então, eu tenho uma função linear. É o caso da letra C, do exemplo da letra C aqui, ó, onde f de x é igual a raiz de 5 vezes x. Então, raiz de 5 é o a e b não tem aqui, então é zero. Então, essa função eu digo que é uma função afim linear. Exemplo, seja a função f de domínio real e contradomínio real, tal que f de x é igual a 3x menos 5, ou seja, essa aqui é a lei de formação da minha função afim. O meu a vale 3 e o meu b vale menos 5, para todo x pertencente a reais. Então, calcule f de 3, f de menos 3, f de 2 quintos e f de 0. Então, f de 3 é só substituir o x por 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 3 menos 5. Isso vai ficar 3 vezes 3, 9, menos 5, que é igual a 4. Então, f de 3 é igual a 4. f de menos 3, agora eu vou substituir o x por menos 3. Então, vou usar parênteses, né? Menos 3, menos 5. Então, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Menos 9 menos 5, soma e repete sinal, né? Então vai dar menos 14. F de 2 quintos. F de 2 quintos, eu vou substituir o meu x por uma fração, né? Pode ser qualquer número real. Então vai ficar 3 vezes 2 quintos menos 5. 3 vezes 2 vai dar 6, então eu vou ficar com 6 quintos menos 5. Aí eu vou precisar tirar um mínimo aqui, né? Que no caso é 5, já que aqui não tem número embaixo, então aqui é o número 1. Então 5 dividido para 5 dá 1, 1 vezes 6, 6. 5 dividido para 1 dá 5, vezes 5, 25. 6 menos 25 vai diminuir e dar o sinal do maior. Então eu vou ficar com menos 19 sobre 5. Ok? Então f de 2 quintos é menos 19 sobre 5. E f de 0 é só substituir o x por 0. Então vai ficar 3 vezes 0 menos 5. 3 vezes 0 é 0, 0 menos 5 é o próprio menos 5. Ó, importante observar que o melhor valor de calcular de uma função é o valor quando x é 0. Então, quando eu aplico aqui o 0, ó, isso aqui vai desaparecer e vai sobrar apenas o meu b, menos 5. Certo? A gente diz aqui que para o x igual a 3, a imagem da minha função é 4. Para o x igual a menos 3, a imagem da minha função é menos 14. Para x igual a 2 quintos, a imagem da minha função é menos 19 quintos. Ok? E para x igual a 0, a imagem da minha função é menos 5. Outra coisa também interessante, né? Às vezes a gente não representa f de x. No lugar do f de x, a gente usa y. Então, a gente pode reescrever essa função assim, ó, trocando f de x por y. Então, y é igual a 3x menos 5, certo? Aqui eu faria a mesma coisa, certo? Por exemplo, aqui
nesse f de 3. Ficaria assim, ó. X igual a 3 implica que y vai ser igual a 3 vezes 3 menos 5. Ou seja, 9 menos 5, que é igual a 4. Ó. Então, observe que eu estou chegando aqui no mesmo valor, só estou mudando a representação de f de x por y, ok? Qual o valor de x tal que f de x é igual a menos 1? Então, aqui eu quero saber o seguinte, existe um valor para x que o valor da função dê igual a menos 1? Então, observe, eu estou dizendo que eu vou substituir f de x por menos 1 e ver se realmente existe um x que faça a imagem dessa função dar igual a menos 1. Então, eu tenho f de x é igual a 3x menos 5. Só que o f de x eu quero que dê igual a menos 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, f de x por menos 1. E o nosso objetivo vai ser o inverso da letra A, vai ser achar o valor do x. Então, esse 5 que está negativo passa positivo para o outro lado. Vai ficar menos 1 mais 5 igual a 3x. Subtraindo aqui vai ficar 4 igual a 3x. Então, o meu x vai ficar 4 dividido por 3. Ok? Então, sim, existe esse valor. Quem é esse valor? 4 terços. Ou seja, quando o meu x for 4 terços, e você substituir aqui, o resultado vai ser igual justamente a menos 1. Se a gente quiser verificar isso, né, é só substituir agora ó, o x por 4 terços. Então, quem é f de 4 terços? Vai ficar 3 vezes 4 terços menos 5. Aqui ó, vai cancelar, né? Então vai restar apenas o 4 menos 5, que isso vai dar igual a menos 1, ok? Não é preciso fazer essa verificação não, ok? Só estou mostrando que realmente isso aqui, essa conta está correta. Questão 2. Seja a função f dos naturais nos inteiros. Então, observe que o meu domínio agora só são números naturais. Eu não posso calcular f de frações ou de raiz, de dízimas. Eu não posso calcular f agora para valores negativos, nem frações, né, que não dão números inteiros, e nem dízimas não periódicas. Okay? Então, me restringe apenas ao conjunto dos naturais. E a imagem vai gerar números inteiros. Então, a minha função é definida por essa lei aqui. Ó. É uma função afim, onde o meu A é menos 2 e o meu B é 10. Então, calcule. Quem é f de 0? Então, f de 0 vai ser igual a menos 2 vezes 0 mais 10. Né? Eu poderia ter colocado já diretamente que seria o 10, porque isso aqui vai zerar. Né? F de 3, vou substituir o x por 3. Então, é menos 2 vezes 3 mais 10. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, e menos 6 mais 10, subtrai e dá o sinal do maior, então 4. F de 5 vai ser menos 2 vezes 5 mais 10. Então, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Menos 10 mais 10 vai dar igual a 0. Então, em f de 5, o valor é 0 da imagem. E f de 8? F de 8 vai ser menos 2 vezes 8 mais 10. Menos 2 vezes 8 vai dar menos 16 mais 10. Então, subtrai dá o sinal do maior em módulo, então é menos 6. Certo? Interessante esse valor aqui, ó, que quando eu apliquei o x sendo 5, o valor da função deu 0. Certo? Ou seja, nesse ponto, quando o x é 5, a minha função se anulou. Então, a gente diz que 5 é a raiz da função, ou seja, que faz a minha função dar igual a 0. Certo? Raiz da função. Então, letra B. Qual o valor de x tal que f de x é igual a menos 2020? Então, existe algum valor para x que quando eu aplique nesta lei de função aqui, ó, que é uma função afim, dê imagem igual a menos 2020? Né? Então, como é que a gente verifica isso? A gente vai supor que sim, né? Então, vamos colocar assim, ó, eu quero que f de x, que é justamente essa lei de função, menos 2x mais 10, quero saber se existe algum x que faça dar igual a menos 2020. Então, quer dizer que eu vou trocar f de x por menos 2020. E agora eu vou resolver essa equação do primeiro grau, né? Com incógnita. Então, o 10 passa a negativo, vai ficar menos 2020 menos 10, igual a menos 2x. Então, aqui, ó, sinais iguais eu somo, repeto o sinal, né? Então, vai ficar menos 2030 igual a menos 2x. Menos 2030 dividido por menos 2, igual a x. Então, aqui, ó, numa divisão, sinais iguais, dá positivo. 2030 dividido para 2 vai dar 1015.
Então, observe que 1015 é um número natural. Só posso pegar aqui números naturais. Então, f de x é igual a menos 2020 se x é igual a 1015. Ok? Então, essa aqui é a resposta da questão. Observe que se meu 1015 tivesse dado negativo, eu não teria uma resposta. Por quê? Porque 1015, se fosse negativo, ele não estava aqui no conjunto dos naturais, já que meu domínio tem que ser apenas números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente, né? Apenas os positivos. Letra C. Qual o valor de x tal que f de x seja igual a 123? Nessa função aqui, né? Então, mesma coisa. Então, vai ficar f de x é igual a menos 2x mais 10. Mas eu quero que o f de x seja 123. Então, 123 é igual a menos 2x mais 10. O 10 passa subtraindo. Então, 123 menos 10 é igual a menos 2x. Aqui vai ficar 113 igual a menos 2x. Passando dividindo, vai ficar 113 dividido por menos 2 igual a x. Observe, 113 não dá para dividir exatamente por menos 2 para dar um número inteiro. Né? Então, se eu dividir 113 por 2, vai dar um decimal exato, mas não vai ser um número natural. Observe que o meu domínio tem que ser o conjunto dos naturais. Então, só posso pegar x sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. Apenas os naturais. Então, minha conclusão é o seguinte. Certo? Eu posso escrever o seguinte. Note que 113 dividido por menos 2 não pertence ao conjunto dos naturais, que é o meu domínio. Ok? Então, logo, não existe x pertencente aos naturais, né? Porque o meu domínio é os naturais. Pertencente aos naturais, tal que f de x seja igual a 123. Ok? Não vai ter nenhum número x que dê igual a 123. Então, o gráfico da função afim, y igual a x mais b, no plano x ou y, é uma reta que corta o eixo y no ponto 0b, ou seja, passa no eixo y, a reta passa exatamente no meu coeficiente linear, e o eixo x no ponto menos b sobre a. Então, ela vai cortar o eixo x justamente no número que você vai pegar. O simétrico de b, menos b, então não quer dizer que eu vou deixar negativo, né? Quer dizer que se aqui eu tenho b, aqui eu tenho o simétrico de b, dividido por a. Observações importantes sobre os gráficos da função afim. O valor para x, tal que f de x igual a zero, é denominada a raiz da função. Neste valor, o gráfico corta o eixo x. Lembra que eu já falei isso aqui, né? Nesse exemplo aqui, quando eu apliquei o x sendo 5, a minha função deu igual a zero. Então, de que 5 é a raiz da função, dessa função aqui. Dada a lei de função, basta determinar 2 pontos para esboçar o gráfico de f. Ora, se o gráfico é uma reta, basta eu conhecer 2 pontos que eu vou saber a reta que passa por esses 2 pontos, ok? E isso segue por geometria, certo? É um dos axiomas da geometria, né? Dados 2 pontos, eu tenho uma reta. Dado o gráfico de f, basta 2 pontos para determinar sua lei de função. Então, dados 2 pontos, eu posso esboçar a reta. E dados 2 pontos da reta, eu posso achar a lei de função, ok? Uma coisa implica na outra. A gente vai ver exemplos, a gente vai determinar justamente esses dois casos aqui. Então, questão 3. Sejam as funções f e g, ok? Aqui quando eu anoto duas funções de mesmo domínio contra domínio, eu posso separar aqui por vírgula. A função f e a função g, elas têm domínio real e contradomínio real também. Tá ok? A lei de função de f é 2x menos 6, ou seja, uma função afim. E a lei de função de g é menos 3x mais 3, também é uma função afim, para todo x pertencente aos reais. Esboce os gráficos de f e g. Então, vamos começar por f. Né? F é igual a 2x menos 6. Então, pelo que vimos aqui, o gráfico de f é uma reta. E, dada a lei de função, basta determinar 2 pontos para esboçar o gráfico. Então, o que é que a gente faz? A gente vai atribuir qualquer valor para x e determinar o valor de y. Lembra que esse f de x a gente pode escrever assim, né? 2x menos 6. Então, quando eu der o valor de x aqui, eu vou acabar achando o valor de y determinado por essa lei de função, certo? Aí, basta você escolher aleatório, 2 valores para x.
certo? Achando esses dois valores para x, você acha dois valores para y, que serão dois pontos. Determinado esses dois pontos, você passa a reta, que vai ser o gráfico dessa função. Então, vamos pegar, por exemplo, x sendo 1. Então, se o meu x for igual a 1, eu vou calcular o meu valor do y, né? Lembrando que aqui esse f de x eu posso trocar por y igual a 2x menos 6. Então, trocando o meu x ali por 1, eu vou ficar com 2 vezes 1 menos 6. Ou seja, 2 menos 6, que vai dar igual a menos 4. Então, isso significa que tem um ponto desse plano cartesiano que pertence ao gráfico dessa função, que é uma reta, onde, quando o x é 1, o y é menos 4. Ok? Aonde esse ponto? Então, no eixo x eu tenho aqui o 1, e no eixo y eu tenho o menos 4. Então, o meu ponto é bem aqui, ó. Então, essa reta vai passar bem nesse ponto, onde o x vale 1, né? Se você seguir aqui, ó, vai para o 1. E se seguir aqui para o y, vai para o 4, menos 4. Ok? Agora, a gente tem que determinar outro ponto deste gráfico. Então, para determinar outro ponto, eu escolho aleatoriamente outro valor para x. Então, vamos escolher, por exemplo, o meu x sendo 4. Né? Então, se o meu x for 4, vamos ver quanto é que vai dar o y. Então, y é igual a 2 vezes o valor de x é 4 menos 6. 2 vezes 4 é 8, 8 menos 6 é 2. Então, isso significa que tem um ponto do plano cartesiano que pertence ao gráfico da função, que é uma reta, que quando o x é 4 positivo, o y é 2 positivo. Então, aonde está esse ponto? Aqui, né? Ó. Quando o meu x é 4, o y é 2. Então, o meu ponto está bem aqui. Ó. Quando o x é 4, o meu y é 2. Pronto, agora a gente basta traçar a reta que passa por esses dois pontos. E essa reta vai ser justamente o gráfico dessa minha função. E riscar justamente a reta que vai passar por esses dois pontos, certo? E aí essa reta, ó, que passa pelos dois pontos que a gente indicou, é justamente o gráfico da minha função afim, ok? Observe, quando o x foi 4, o y deu 2. Quando o x foi 1, o y deu menos 4. Olhando o gráfico, a gente pode determinar outros valores visualmente da função. Por exemplo, dá para ver qual é a raiz da minha função, ou seja, onde é que minha função zera. Para que valor de x a minha função vai dar igual a zero. É só olhar aqui, ó, que o gráfico cortou justamente em cima onde o meu x vale 3. Então quer dizer que quando o x for 3, o y é zero. Dá para verificar aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 6 realmente é zero. Então a raiz da minha função é o número 3, ok? Porque quando o x for 3, a função vai dar zero. Outra coisa, dá para ver aqui também, ó, que quando o x for 2, aplicando o valor de x igual a 2, ó, dá para ver que o y vai dar igual a menos 2. Ok? Se a gente quiser verificar, a gente faz o cálculo aqui substituindo o x sendo 2. E outra coisa interessante é o valor da função quando o x é zero. Então, quando o x é zero, ela vai cortar o eixo y bem aqui, ó, que é justamente no menos 6. Que, claro, vai coincidir justamente com esse valor aqui, ó, porque se o x for zero, esse 2x desaparece e resta menos 6, é o valor do b. Lembra que a gente falou que o gráfico da função ela vai cortar o eixo y no valor de b. Então, se o meu b aqui é menos 6, ó, ele vai passar automaticamente menos 6. Outra coisa, aqui eu tive que dar dois valores para x. Na verdade, só precisava dar um valor para x. Por quê? Porque o outro ponto era só olhar no eixo y o valor de b, ó, que é menos 6. Ok? É o que a gente vai fazer no próximo exemplo. Então, aqui eu tenho minha função g de x igual a menos 3x mais 3. Ok? Então, para fazer o gráfico, eu tenho que dar dois valores para x. Porém, basta pegar, ó, o x sendo zero, você já acha um ponto rapidamente. Por quê? Porque se o x for zero, o valor de g de x aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser 3. Então, o seu y vai ser igual a 3, que é o valor de b. Certo? Então, automaticamente, eu sei que o gráfico da minha função vai passar aqui, ó, onde o y é 3. Certo? Agora, para achar outro ponto, basta a gente dar outro valor para x, que não seja mais zero, né? Aí a gente pode escolher qualquer número, certo? Porém, eu quero chamar a atenção também para aqui, para o gráfico da função afim, que é o seguinte. Geralmente, a gente busca
determinar o ponto onde corta o eixo y, que é aqui, ó, o valor do b, 3 positivo. Se fosse 3 negativo, seria aqui embaixo. E determinar o valor da função onde corta o eixo x. Então, aqui no eixo x, como é que a gente faz para achar o valor da função aqui que corta no eixo x? Ora, se vai cortar no eixo x, é porque o meu y é zero. Então, eu posso fazer assim, ó, não dar um valor para x, mas sim um valor para y. Então, quando o y for zero, aonde é que corta o eixo x? Então, substituindo aqui na função, lembrando, essa função a gente escreve assim, né? Menos 3x mais 3. Então, estou dizendo que o y é zero. Então, vai ficar 0 é igual a menos 3x mais 3, porque agora eu quero achar o valor de x. Então, esse 3 está positivo, passa negativo. E o menos 3 passa dividindo, então não troca de sinal. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1 positivo. Então, nesse ponto aqui, quer dizer que quando x é 1, certo? Isso aqui quer dizer que quando x é 1, o meu y é 0. Ou seja, que vai cortar o eixo x bem aqui no ponto 1. Certo? Lembrando, gente, não era obrigado fazer o y ser 0, não. Aqui você podia dar outro valor para x e achar outro ponto, okay? Que ia ser a mesma reta. Porém, eu quero frisar que é sempre interessante determinar onde a função corta o eixo y e onde a função corta o eixo x. Agora é só pegar a régua e traçar a reta que passa por aqui, ó, por 1 e 3. Então, com a ajuda da régua, a gente pode determinar a reta que vai passar justamente nesses dois pontos. E aí a gente tem justamente que essa reta em azul é o gráfico da minha função g de x igual a menos 3x mais 3. Vamos fazer novamente aqui o gráfico de outra função. Porém, aqui o que vale observar é o seguinte, que nesta função o meu domínio não é os reais. O meu domínio aqui, ó, é apenas os inteiros. Então, nesse caso, o gráfico não vai ser toda a reta, vai ser apenas alguns pontos da reta. Por quê? Porque aqui, ó, se eu vou atribuir valores inteiros para x, então o meu x vai ser aqui, ó, menos 3, menos 4, menos 5, aí segue para menos infinito. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e aí segue para mais infinito. Mas qualquer número que eu pegue entre 3 e 4, ele não é um número inteiro, então não vai ter valor dessa função. Ok? Então, nesta função, a gente atribui dois valores para x. Então, atribuindo dois valores para x, para determinar o gráfico, né? Então, vamos pegar x sendo menos 3. Isso vai implicar que o meu y vai ser o que aqui, ó? X menos 2, ou seja, menos 3 menos 2, que vai dar igual a menos 5. Isso quer dizer que quando o x é menos 3, o y é menos 5. Tem esse ponto aqui, ó. O meu x é menos 3 e o meu y é menos 5. Então, este ponto bem aqui, quando x é menos 3 e o y é menos 5, que minha reta vai passar. Agora, vamos dar outro valor para x. Vamos pegar, por exemplo, o meu x sendo 4. Então, eu vou calcular o y. Vai ficar x menos 2, ou seja, 4 menos 2. Então, o meu y vai dar o número 2. Então, isso significa que a reta vai passar no ponto onde o x é 4 e o y é 2. Ok? Então, onde é esse ponto? O meu x é 4 e o meu y é 2. Bem aqui, ó. O meu x é 4 e o meu y é 2 positivo. Então, agora vamos pegar a régua e determinar a reta que passa por esses dois pontos. Porém, não vai ser toda a reta, vai ser apenas uns pontos salteados, ok? Apenas os valores onde o meu x é um número inteiro. Ó, então, com a régua, ligando os dois pontos, a gente vai pegando os valores de x onde ele é inteiro, ó, porque o meu domínio é os inteiros. Aqui eu não preciso me preocupar com outro domínio, né? A gente vai ver que realmente vai dar também números inteiros, nesse caso. Então, ó, quando o meu x é 3, quer dizer que minha função vai passar aqui, ó. Vai dar 1. Quando o meu x for 2, está bem sobre o x, ó. Quer dizer que minha função vai dar 0, ou seja, 2 é a raiz da função. Realmente, ó, quando o x é 2 aqui, vai ficar 2 menos 2, que é 0. Quando o meu x for 1, ó, você vai ver que o y vai dar menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 2 dá menos 1. Quando o meu x for 0, vai ser justamente o valor do b, menos 2. Quando o meu x for menos 1, vai dar menos 3. Ó. Vai ficar menos 1 menos 2 dá menos 3. Quando o meu x for menos 2, dá menos 4. Vai ficar menos 2 vai dar menos 4.
Então, neste caso, o gráfico da minha função não é a reta em si, ok? É apenas esse conjunto desses pontos aqui, ó, vai salteando, ok? Claro, aqui continua, né? Quando o meu x for 5, a gente vai ver aqui, ó, 5 menos 2 vai dar o 3. E aqui para trás, ó, quando o meu x aqui é menos 3 do menos 5. Quando o meu x for menos 4, vai ficar menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Certo? Lembrando mais uma vez, como o meu domínio é apenas os inteiros, eu não vou ter toda a reta. Eu vou ter pontos da reta, ok? Então, apenas essas partes aqui, ó, em vermelho, que eu não posso traçar a reta completa. Outra coisa, se no lugar desse z aqui, eu escrevesse que o meu domínio aqui seria os naturais, então eu começaria deste ponto, ó. Esses pontos que estão aqui à esquerda do eixo x, esse ponto, esse ponto, esse ponto e os demais aqui para baixo, eles seriam descartados, porque eu começaria dos zeros naturais. Então, quando x é 0, deu menos 2, quando x é 1, deu menos 1, quando x é 2, deu 0, quando x é 3, deu 1, e aí vai. Certo? Pronto. E agora a gente tem aquele caso inverso, né? Que eu tenho a reta, eu posso pegar dois pontos dessa reta quaisquer, e por meio desses dois pontos eu posso determinar qual é a lei da função afim, ok? Então, se você tem uma reta, você pode achar uma função afim. Então, eu quero saber quem é a função afim, y igual a x mais b, ok? Lembrando, determinar a função nesse caso aqui é determinar o valor de a e de b, certo? Então, para eu determinar isso, ó, eu vou usar justamente que neste ponto o meu x vale 4 e o meu y vale 3. Então, neste ponto, quer dizer que o x vale 4 e o meu y vale 3. Então, substituindo aqui, ó, quer dizer que quando o y aqui ó, é 3, é igual ao meu a, vezes aí o valor de x é 4, mais b. Já neste outro ponto, quer dizer que quando o meu x é 1, o meu y é menos 1. Então, quando o x é 1, o meu y é menos 1. Então, isso implica o quê? Implica que o y aqui é menos 1, vai ficar a vezes o meu x, que é 1, mais b. Por meio disso, eu posso formar um sistema de duas equações com duas incógnitas a e b. Então, aqui eu tenho que 3 é igual a vezes 4, ou seja, eu posso escrever 4a, né? Mais b. Menos 1 é igual a vezes 1. A vezes 1 é a, né? Ou 1a. Mais b. Lembre-se, se aqui fosse negativo, aqui teria um sinal de menos. Pronto. Aí basta resolver esse sistema para a gente determinar o valor de a e de b. Pelo método de adição, a gente pode subtrair essas equações aqui, ó. Então, subtraindo aqui, vai ficar 3 menos menos 1, 4a menos a. Vai ficar assim, ó, desse lado. E desse lado aqui vai ficar 4a menos a. E aqui vai ficar mais b, aí menos b. Ok? Peguei a equação de cima e subtraí a de baixo. Então, 3 menos menos 1, 4a menos a e b menos b. Por que eu fiz isso? Porque esse b com esse menos b cancela. E aí eu fico só com a incógnita a. Aí eu posso determinar o valor de a. Então aqui vai ficar ó, 3, esse menos com menos aqui vai ficar mais 1. 4a menos 1a vai ficar 3a. 3 mais 1 é 4. Então eu obtenho aqui o quê? Que o meu a vai ser igual ao quê? 4, 3 passa dividindo. Então o meu a vai ser igual a 4 terços. Ok? Como eu achei o valor de a, agora a gente pode achar o valor de b, substituindo nessa equação ou nesta, tanto faz, certo? Eu vou substituir nesta primeira aqui, ó. Então vai ficar o seguinte aqui, ó, colocando a sendo 4 terços, que a gente achou aqui que o meu a vale 4 terços. Então vai ficar o seguinte, 3 é igual a 4 vezes o valor de a é 4 terços, mais b. Então, 3 é 4 vezes 4, 16 sobre 3, mais b. Esse 16 terços está positivo, passa para o outro lado negativo, igual a b. Aqui a gente tira o mínimo, né? Para dar igual a b, então vai ficar... Aqui não tem denominador, é 1, então 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3, 1 vezes 16, 16. Então vai ficar 9 menos 16... menos 7 sobre 3.
Então, o meu b vai ser menos 7 terços. Ok? Então, conclusão. Qual é a nossa conclusão? A gente conclui que o gráfico dessa função corresponde justamente à função y igual a x mais b, onde o meu a vale 4 terços, então vai ficar 4 terços vezes x, ó, a vezes x, mais o valor de b. Só que como o meu b é negativo, aqui não vai ficar mais, né? Vai ficar menos a 7 terços. Ok? Então, esta daqui é a resposta da questão, certo? Essa é a lei de função da minha função afim. Função constante. Função afim, onde f de x é igual a x mais b. Se o meu a fosse zero, isso aqui desapareceria. Ó. Então, isso aqui eu poderia reescrever apenas sendo f de x igual a b, onde b é um valor constante. Ou seja, para qualquer valor de x que eu imaginasse, aqui não teria onde substituir o x. Então, para qualquer valor de x, a gente ia ter o mesmo valor da função, o valor b, certo? Então, neste caso aqui, a gente diz que essa função é uma função constante, certo? Ou seja, para qualquer valor de x vai dar sempre o valor b. Porém, aqui na definição eu não estou chamando de b, eu estou chamando de k, ok? Então, a função f de a em b é dita função constante quando para todo x pertencente ao domínio A, f de x é igual a k, onde k é uma constante real, ok? Então, por exemplo, eu pego f de x igual a 3. Então, para qualquer valor de x que você imaginar, vai dar igual a 3. Por exemplo, se eu quiser calcular quanto é f de 5, ora, f de 5, bota o x aqui sendo 5, vai ficar f de 5 igual a 3. Quanto vai ser f de menos 8? Colocando o x sendo menos 8. Desse lado não tem onde substituir o x, então vai continuar dando 3. Okay? Quanto é f de 0? F de 0 é igual a 3. Certo? Então, como todo valor é constante, a 3, a gente obtém que o gráfico da função é uma reta na horizontal, que corta o eixo y no ponto 0k. Okay? Então, eu olho aqui o meu eixo y, olho que o valor do meu k aqui é o valor 3, então eu desenho essa reta horizontal. Então, essa reta em vermelho é o gráfico da minha função f de x igual a 3, considerando que o meu domínio é em reais. A mesma coisa aqui, ó, f de x é igual a menos 2. Então, eu vou lá no eixo y e olho onde está o valor menos 2. E a reta que passa horizontal no menos 2 é o gráfico dessa função constante. Certo? Voltando para a função afim, a gente tem o seguinte. Já que minha função é f de x igual a x mais b, a gente tem que minha função é crescente se o meu a for positivo. Ok? Não precisa olhar o valor de b, a gente se preocupa só com o valor do a, que é o coeficiente angular. Então, se o seu a é positivo, sua função vai ser crescente. Aí o gráfico vai ser uma reta assim, ó, que da esquerda para a direita ela vai subindo. Ok? E claro, sempre ela vai cortar o eixo y no valor de b. Ok? Como eu estou dizendo que minha função é crescente, significa o quê? Significa que sempre que eu pegar dois números do domínio, x1 menor que x2, implica que o f de x1 vai ser menor que o f de x2. Então, imagine que o eixo x está passando aqui, certo? Peguei um x1 aqui, peguei um x2 aqui. Então, como o meu x1 está mais à esquerda, ele é menor do que x2. Quando a gente leva para o gráfico, realmente o valor de x1 dá esse ponto aqui, no y, e o valor de x2 está bem mais acima. Então, realmente, f de x1 é menor que f de x2. Tem como provar isso de forma algébrica, mostrar que x1 é menor que x2 implica que o f de x1 é menor que o f de x2. Certo? Como? Ora, se x1 é menor que x2 e o meu a gente está considerando que é positivo, então multiplica essa desigualdade aqui para o meu a positivo. Então, como o meu a é positivo, maior do que zero, essa desigualdade permanece. Então, a gente vai ficar assim, ó. A x1 é menor que a vezes x2. Certo? Agora, vamos pegar e somar b de ambos os lados. Lembrando que somando o número de ambos os lados da desigualdade não altera a desigualdade. Então, a gente vai ficar com ax1 mais b é menor que ax2, a vezes x2 mais b. Ora, ax1 mais b é justamente f de x1. E ax2 mais b é justamente f de x2. Ok? Então, realmente, quando o meu x1 é menor do que x2 e o meu a é positivo, implica que f de x1 é menor do que f de x2. Ou seja, implica que f é crescente. Certo?
Então, olhando da esquerda para a direita, vai ver que o gráfico vai ser subindo, ok? Se o meu A for negativo, então observe que essa função agora ela vai ser decrescente, certo? Então, da esquerda para a direita, a reta vai ser descendo. E, claro, vai continuar cortando o meu eixo y no valor b, ok? Então, o que quer dizer algebricamente que a função é decrescente? Quer dizer que quando eu pego dois números do domínio, x1 menor que x2, implica que o f de x1 é maior do que o f de x2, ok? Novamente aqui, ó. Vamos imaginar o eixo x aqui embaixo. Então, se você pega um x1 aqui, que é menor que um x2 aqui, observe que o valor de x1 está bem em cima e o valor de x2 já está mais embaixo. Okay? Então, x1 é menor que x2, mas o f de x1 é maior que o f de x2. Algebricamente, usando que A é menor do que zero, a gente prova assim. Ó. Então, a gente pega novamente x1 menor que x2, só que o meu A agora eu vou pegar ele menor do que zero, ele é negativo. Então, quando você multiplicar essa desigualdade pelo número negativo, o que é que acontece? Essa desigualdade aqui, ela inverte. Ó. Então, multiplicando por A vai ficar AX1 passa a ser a maior, inverte, do que A vezes X2. Aí a gente soma B de ambos os lados da desigualdade. Soma B não vai mudar a desigualdade, né? Só muda quando a gente multiplica pelo número negativo. Então, eu vou ficar com AX1 mais B é maior do que AX2 mais B. Ora, mas AX1 mais B é F de X1. E AX2 mais B é F de X2. Conclusão. Quando x1 é menor que x2 e o meu A é negativo, implica que F de x1 é maior do que F de x2. Ou seja, que minha função vai decrescendo. Ok? Então, isso justifica que F é decrescente. Função linear. Lembra lá, quando você pega uma função afim, onde o b é zero, a sua função fica só f de x igual a x. A gente diz que é uma função linear. O que ela tem de interessante na função linear é que o gráfico passa pela origem. Ela vai passar por aqui, ó, vai cortar justamente no ponto 0, 0, onde o x é zero e onde o y também é zero. Ok? Então, o valor de b é zero e a raiz da função também é zero. Outro caso interessante é que quando você considera uma função linear, o a é positivo, ou seja, maior do que zero, e o domínio em reais positivos, ó, sem o zero, ou seja, qualquer número maior do que zero, então essa função f ela representa a proporcionalidade direta entre as grandezas x e y. Ok? É justamente aquela ideia que a gente tem de regra de 3 quando as grandezas são diretamente proporcionais. Aí um exemplo que eu tenho aqui ó, é a função f de x igual a 3x. Certo? Nesse caso aqui, a gente só fez o gráfico do zero mais infinito. Não fiz a parte negativa, mas ele continuaria aqui, certo? Se fosse todos irreais. No caso aqui, a gente está pegando o domínio apenas do zero para o mais infinito, sendo o zero aberto. Então, a bolinha branca aqui, para dizer que eu não estou contando zero. Então, quando x for 1, 3 vezes 1 deu 3. Quando x foi 2, 3 vezes 2 deu 6. Quando x foi 3, 3 vezes 3 deu 9. E, claro, está considerando os números decimais aqui também, né? Por exemplo, quando x é 1,5 aqui, ó. Deu um valor aqui, ó, que é justamente o 4,5. 3 vezes 1,5 deu 4,5. Ou qualquer outro número que eu imaginar aí. Questão do Enem. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, ou seja, por ano você só paga $24, uma única vez por ano, ok? Os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então, se você pagar $24 uma única vez por ano, todo dia você tem direito a usar a bicicleta por 30 minutos. E aí o ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. Né? Tem várias estações na cidade, você pode retirar em um local e deixar em outro local a bicicleta. E, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Ok? Então você paga R$24 uma única vez por ano e você tem direito a usar 30 minutos por dia. Porém, para cada hora que você ultrapassar esses 30 minutos por dia, você paga $3. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, nesse período, é quanto? Ora,
Então, minha função, né? Quanto é que você vai pagar em um ano? Você vai pagar, primeiramente, você vai pagar $24, porque é fixo. Mas você vai sair somando mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais $3 por cada hora. Então, se eu consumir 10 horas, vai ser 10 vezes 3. Se eu consumir no ano 5 horas extras, vai ser 5 vezes 3. Se eu consumir X horas, então vai ser o que aqui? Ó? X vezes 3. Ok? Então, esta é a minha função que representa o quanto eu vou pagar se eu usar X horas extras em um ano. Eu vou pagar. Olhando essas expressões, né? Lembra que aqui o x vezes 3 você pode trocar e escrever 3x, certo? Então vai ser justamente a letra D. Você mudou de ordem, você colocou aqui, ó. X vezes 3 deu 3x, né? Isso aqui pode reescrever sendo assim, ó. Aí você pode trocar também de ordem, colocar o 3x primeiro e o 24 depois. Então 3x mais 24. O meu A é 3 e o meu B é 24. É uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Questão do Enem 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Ok? Então, esse gráfico aqui, ó, que tem esses pontos, é justamente o gráfico que representa a distância percorrida aqui, ó, o valor de x, certo? E o tanto de combustível que ainda tem no tanque, certo? Então, se você pegar esse primeiro pontinho aqui, ó, o seu x é zero, ou seja, você ainda não andou nenhum quilômetro, e a quantidade de litros da gasolina é 50, ou seja, no momento inicial você tem 50 litros de combustível. Este ponto aqui significa o quê? Significa que após rodar 100 km, a quantidade de gasolina baixou para 40, ok? Isso aqui quer dizer que após rodar 200 km, a quantidade de gasolina baixou para 30, só resta 30 litros no tanque. E aí vai, né? Seguindo o mesmo raciocínio. Este último ponto quer dizer o quê? Quer dizer que após rodar 500 km, a quantidade de gasolina zerou. O y aqui está no zero. Ok? É a raiz da função. Certo? Então aqui observe, eu poderia perguntar, por exemplo, essa função é crescente ou decrescente? Você vê que a reta aqui vai descendo, da esquerda para a direita, então a minha função é decrescente. Então se eu for achar uma lei de função, afim, f de x igual a x mais b, eu já vou saber que esse meu a ele tem que ser negativo, ok? Porque a função está decrescendo. Outra coisa, o valor do b é o valor que corta o eixo y, então aqui ó, o meu y está cortando no 50. Então eu já sei que o meu b aqui ó, vale 50, certo? Então só olhando o gráfico eu consigo ver isso. Outra coisa, eu poderia perguntar aqui no gráfico quantos quilômetros o carro está fazendo por litro. Quero saber quantos quilômetros por litro está rendendo essa gasolina. Então observe, é só você olhar aqui. Você andou de 0 a 500 km e gastou 50 litros. Então é só você dividir a quantidade de quilômetros, 500, pela quantidade de litros, 50. Então 500 km por 50 litros. Dividindo aqui, ó, 50 por 5. Vai dar 10, então quer dizer que você está rodando 10 km por litro. Ok? Se você não quisesse dividir o 500 por 50, você também poderia fazer o seguinte, ó. Olhar aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Observar aqui, quando você andou 100 km, a gasolina baixou de 50 para 40. Ou seja, quando você andou 100 km, você gastou 10 litros. Então, dividindo 100 por 10 também vai dar a mesma coisa. 10 km por litro. Ok? Você poderia pegar qualquer um desses triângulos aqui, ó, inclusive esse maior. Quando você andou 200 km, a gasolina baixou para 30. Então, de 50 para 30 aqui, ó, baixou 20. Mas aí vamos voltar à pergunta da questão. A questão diz o seguinte. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Então, a distância é a variável x e a quantidade de combustível que ainda resta no tanque é a variável y. Observe. Então, aqui, ó, basta você pegar dois desses pontos, certo?
e fazer o que a gente fez em uma daquelas questões. Se você tem um gráfico, você monta um sistema e acha o valor de A e B. Ok? Então, uma das possibilidades é pegar dois desses pontos. Então, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui quer dizer que quando o x é 100, o seu y é 40. Então, quando o seu x é 100, o seu y é 40. E outro ponto aqui, vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Ó. Quer dizer que quando o x é 300, o seu y é 20. Quando o x é 300, o seu y é 20. Pronto, e com esses dois pontos, a gente pode montar um sistema, já que a gente quer achar uma função da afim y igual a x mais b. Quando o y aqui é 40, o meu x é 100. Então, vai ficar aqui 40 é igual a vezes o valor de x, que é 100, mais b. E a segunda equação, quer dizer que quando o y é 20, então 20 é igual a vezes 300, que é o valor do x, mais b. Novamente, subtrai a equação de cima menos a de baixo, então vai ficar 40 menos 20 é igual a vezes 100 é 100a, menos a vezes 300 é 300a. E b menos b. Mais b menos b. Por que eu faço isso? Porque eu já cancelo aqui o b. E aí eu vou ter o seguinte, 40 menos 20 é o número 20. 100a menos 300a vai dar menos 200a. O menos 200 passa dividindo, então eu vou ter 20 dividido por menos 200 é igual a a. Então, se a gente dividir aqui, ainda simplificar por 2, ó, dividir o 2 por 2 e o menos 20 por 2, vai ficar menos 1 sobre 10. Ok? Então, seu valor de A é menos 1/10. Aí, para achar o valor de B, é só substituir esse valor de A na primeira equação ou na segunda. Ok? Vamos substituir na primeira. Então, nesta primeira equação aqui, ó, eu vou trocar o valor de A por menos 1/10. Então, vai ficar 40 é igual. Quem é A? Menos 1/10. Então, vou usar parênteses. Vezes 100 mais B. Ok? Então, 40 é igual. Multiplicando aqui, ó, menos 1 vezes 100. Vai ficar menos 100 sobre 10 mais B. Aí, 100, menos 100 dividido por 10 dá justamente menos 10. Esse menos 10 passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 40 mais 10 é igual a B. 40 mais 10 é igual a 50. Então, o meu B deu igual a 50. Então, esta função é justamente a função y igual a, ou seja, menos 1/10, vezes o valor de x, mais o valor de b, que é 50. Então, nossa resposta da questão é essa função aqui, ó. Menos 1 sobre 10 vezes x mais 50. Então, se a gente olhar, a gente vai marcar justamente quem? Vai marcar justamente a letra B. Ok? Observe que a gente não precisaria ter feito todo este cálculo, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque só olhando para esse ponto, ó, eu já dava para ver que o meu B é 50, porque está cortando o eixo y de 50. Ok? Então, minha função ax mais b, eu já conseguiria ver por ali que o meu B vale 50. E outra, a reta ela é decrescente. Ó, da esquerda para a direita ela vai para baixo. Então, já dá para ver que esse meu A é um número negativo. Ok? Se a gente começar a avaliar as opções, ó, essa daqui não vai ser a função, porque aqui está o número 500 no lugar de 50. A letra B está negativo, o A, e o 50 é o B. Ok, vamos seguir. Na letra C, o A está negativo, ok, mas o B é 500 e não 50. Na letra C, o meu A não está negativo, está positivo, então já descarto. E na letra D também, o meu A dá positivo. Então, analisando as opções, a única que não tem defeito é a letra B. Okay? Então, mesmo sem precisar fazer este cálculo aqui de sistema, poderia rapidamente ter resolvido essa questão do Enem. Apenas olhando isso, que dá para ver que o B é 50 e dá para ver que o A é negativo. Ok? Outra maneira da gente fazer isso é justamente sabendo que o meu A ele é determinado pelo ΔY sobre ΔX. Okay? Isso aqui é uma definição de taxa de variação.
Isso é a taxa de variação da função afim. Como é que eu determino isso e o que é que significa isso? Você pega dois pontos quaisquer. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, o meu x vale 100 e o meu y vale 40. Já nesse ponto aqui, o meu x vale 200 e o meu y vale 30. Então, ΔY é justamente você fazer a diferença entre o y de dois pontos, então aqui ó, 30 e 40, e o ΔX é você fazer a variação entre 2x do mesmo ponto. Então aqui ó, 200 e 100. Então eu posso dizer que esse meu ponto aqui é um ponto A, e posso dizer que esse meu ponto aqui é um ponto B. Ok? E o que vai ser ΔY? ΔY vai ser justamente o seguinte. Vai ser a diferença y de A menos y de B. E ΔX vai ser a diferença x de A menos x de B. Ok? Claro, isso aqui eu posso inverter, colocar y de B menos y de A. Então aqui embaixo teria que ser x de B menos x de A. Ok? Então, ó, quem é o y de A? O y de A aqui é 40. E quem é o y de B? O y de B é 30. Então eu faria 40 menos 30. E aqui embaixo eu faria o x de A menos x de B. Quem é o x de A? 100. Menos quem é o x de B? 200. Então vai ficar 40 menos 30 é 10 positivo e 100 menos 200 é 100 negativo. Dá para simplificar 10 sendo por 10. Então 10 dividido por 10 é 1 e 100 dividido por 10 é 10. E aqui dá negativo, né? Então ó, obtenho rapidamente que o meu A é menos 1/10. Ok, gente? Então guardem essa fórmula aqui. Ó. Quando você quiser achar o valor de A de uma função afim, você pode também fazer dessa maneira. Calcular a taxa de variação de y sobre a taxa de variação de x, ok? E isso aqui eu digo que é a taxa de variação da função, é o coeficiente angular.